Recursos estratégicos são a força vital das nações. Água, petróleo e terras férteis são essenciais para a sobrevivência e prosperidade. Com o crescimento da população global e o aumento da demanda, esses recursos estão se tornando cada vez mais escassos. Essa escassez está alimentando tensões e gerando conflitos ao redor do mundo. A competição pelo controle desses recursos vitais está no centro da nova geopolítica da escassez. O acesso à água potável é essencial para a vida humana, agricultura e indústria. No entanto, rios e aquíferos frequentemente cruzam fronteiras internacionais, criando potencial para conflitos. O petróleo continua sendo uma fonte de energia crucial, alimentando economias e forças militares. À medida que as reservas tradicionais diminuem, a competição pelo controle dos campos petrolíferos restantes se intensifica. Terras férteis são necessárias para a segurança alimentar, mas as terras aráveis estão sendo perdidas para a desertificação e a urbanização. Isso coloca uma imensa pressão sobre as terras agrícolas existentes, aumentando o risco de disputas. A luta por esses recursos não é apenas uma preocupação ambiental, é uma questão de segurança nacional e estabilidade global. Quando as nações não conseguem garantir os recursos de que precisam para sobreviver e prosperar, o risco de conflito aumenta dramaticamente. Essa competição está ocorrendo em escala global, com nações poderosas competindo pelo controle de recursos estratégicos. Os riscos são altos e as consequências do fracasso são terríveis. A batalha por recursos estratégicos é frequentemente travada nas sombras, por meio de grilagem de terras, exploração ilegal e manobras políticas. A floresta amazônica, o pulmão do planeta, está sendo devastada pelo desmatamento ilegal e pela mineração, impulsionados pela demanda por madeira, ouro e outros recursos. Essa destruição não apenas ameaça o meio ambiente, mas também desloca comunidades indígenas e alimenta a violência. No Mar do Sul da China, uma importante rota de navegação e fonte de reservas de petróleo e gás, as reivindicações territoriais assertivas da China geraram tensões com os países vizinhos e os Estados Unidos. Essas disputas destacam a importância estratégica dos recursos marítimos e o potencial para conflitos nessas águas contestadas. Serra Leoa, se recuperando de uma brutal guerra civil alimentada por diamantes, agora está lutando com as consequências da aquisição em larga escala de terras por empresas estrangeiras para plantações de palma. Essa grilagem de terras priva as comunidades locais de seus meios de subsistência e levanta preocupações sobre a segurança alimentar. Esses exemplos ilustram a natureza global da competição por recursos. Das florestas tropicais aos oceanos e às terras férteis, a luta pelo controle de recursos estratégicos está se intensificando. Essa competição não ocorre apenas entre estados, mas também envolve empresas multinacionais, grupos armados e redes criminosas. Os métodos usados para garantir esses recursos são frequentemente exploradores e insustentáveis, deixando um legado de degradação ambiental, agitação social e violência. A maldição dos recursos é um paradoxo trágico em que a abundância de recursos naturais, em vez de levar à prosperidade, frequentemente alimenta a corrupção, a desigualdade e o conflito. Países ricos em recursos frequentemente são vítimas de líderes corruptos que desviam os lucros da extração de recursos, enriquecendo a si mesmos enquanto negligenciam as necessidades de seu povo. Isso cria um ciclo vicioso de pobreza, desigualdade e instabilidade, tornando esses países mais vulneráveis a conflitos e exploração. A Venezuela, antes uma próspera nação produtora de petróleo, é um exemplo gritante da maldição dos recursos. Apesar de possuir vastas reservas de petróleo, o país está atolado em pobreza, hiperinflação e turbulência política. A corrupção, a má gestão e a dependência econômica do petróleo prejudicaram a economia do país
e alimentaram a agitação social. A Nigéria, outro grande produtor de petróleo, enfrenta desafios semelhantes. Apesar de sua riqueza petrolífera, grande parte da população vive na pobreza e o país é assolado por corrupção, violência e degradação ambiental. A maldição dos recursos destaca a complexa relação entre a abundância de recursos, a governança e o conflito. Embora os recursos em si não sejam inerentemente uma maldição, instituições fracas, corrupção e falta de diversificação econômica podem transformá-los em uma fonte de instabilidade e conflito. Romper esse ciclo exige boa governança, transparência, investimento em capital humano e diversificação econômica. A falha em fazer isso corre o risco de perpetuar o ciclo de pobreza, violência e instabilidade. À medida que o século XXI se desenrola, a geopolítica da escassez está sendo remodelada pelo surgimento de novos recursos estratégicos e pela crescente competição por seu controle. O Rio Nilo, uma linha vital para milhões, é uma fonte de tensão entre Egito, Etiópia e Sudão. A construção da Etiópia de uma enorme barragem no Nilo Azul, um importante afluente do Nilo, levantou preocupações no Egito sobre sua segurança hídrica. Essas tensões destacam a crescente importância dos recursos hídricos transfronteiriços e o potencial para conflitos em um mundo com escassez de água. A mudança global para a energia renovável está impulsionando um aumento na demanda por lítio, um componente-chave de baterias para veículos elétricos e outras tecnologias. A América do Sul, lar do Triângulo do Lítio, Argentina, Bolívia e Chile, possui vastas reservas de lítio. Isso desencadeou uma corrida do lítio, com países e corporações lutando para garantir o acesso a esse valioso recurso, levantando preocupações sobre danos ambientais e a distribuição equitativa dos benefícios. A competição por esses e outros recursos estratégicos emergentes, como elementos de terras raras vitais para a manufatura de alta tecnologia, moldará cada vez mais o cenário geopolítico. Os países que controlam esses recursos exercerão um poder econômico e político significativo. A comunidade internacional deve trabalhar em conjunto para estabelecer regras e mecanismos claros para a gestão sustentável e equitativa desses recursos, a fim de prevenir conflitos e garantir a prosperidade compartilhada.